pessoal, tudo bem? Estamos aqui para fazer mais uma discussão de seminário do nosso grupo Ensinar Ciências para Todos, nosso grupo de iniciação científica. E hoje nós temos um seminário do Emerson e do Josias, mas temos a presença também do Tiago, da Elane, tá bom? Vamos lá? Boa tarde, gente. Eu me chamo Emerson, esse aqui é o meu colega Josias e nós iremos apresentar um trabalho hoje referente ao cérebro autista, a biologia da mente e sua implicação no comprometimento social. Este é um artigo de Siqueira e Herói. Bom, dando início, nós temos na introdução a seguinte escrita. O autismo é um transtorno invasivo do desenvolvimento, que vem sendo estudado pela ciência há quase 7 décadas. A primeira vez que este transtorno foi descrito foi pelo médico austríaco Leo Kanner, que apresentou 11 casos com aquilo que chamou de incapacidade de relacionar-se. Kanner observou a emissão de respostas incomuns ao ambiente, estereotipias motoras, resistência à mudança de rotina, insistência na monotonia, inversão dos pronomes e a tendência ao eco na linguagem, ou seja, a ecolalia, a repetição. Os estudos realizados por Kanner fez do autismo uma forma mais ou menos específica de ser e estar no mundo. Os autistas apresentam traços característicos e específicos, como o comprometimento da linguagem, a dificuldade de se relacionar, a recusa do contato, a manipulação repetitiva dos objetos e olhar vazio. A partir dos estudos na área, foi possível conectar a estas características alterações nas áreas cerebrais. Portanto, o presente artigo tem como objetivo identificar quais as áreas cerebrais que apresentam alterações no transtorno autista, causando modificações no funcionamento nas áreas de interação social, comunicação e comportamento. Ou seja, nós vamos falar um pouco nesse vídeo justamente como funcionam algumas áreas do cérebro do autista, das crianças com transtorno autista, pessoas de forma geral com transtorno autistas, que causam essas modificações nesses funcionamentos importantes, que são as áreas de interação, de comunicação e de comportamento. O seguinte trabalho surgiu por exigência avaliativa da disciplina de Neuropsicologia do curso de graduação de Psicologia do Centro Universitário São José de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Bom, falando um pouco sobre o autismo, nós separamos 2 citações do artigo. A primeira diz: o autismo é um transtorno invasivo do desenvolvimento, TID, mais conhecido. As manifestações comportamentais que definem o autismo incluem déficits qualitativos na interação social e na comunicação, padrões de comportamento repetitivo e estereotipados, e um repertório restrito de interesses e atividades. Atualmente, o autismo é descrito por 2 principais esquemas: o Manual de Diagnóstico Estatístico, que é o DSM-4, da Associação Americana de Psiquiatria, e a Classificação Internacional de Doenças, o CID-10, da Organização Mundial de Saúde. Ambos classificam o autismo como transtorno invasivo do desenvolvimento. Na segunda citação de Gadia e os outros colegas, que foi feita em 2004, as dificuldades na interação social em TID podem manifestar-se como o isolamento ou comportamento social impróprio, pobre contato visual, dificuldade em participar de atividades em grupo, indiferença efetiva ou demonstrações inapropriadas de afeto, falta de empatia social ou emocional. Bom, nessa citação fica bem claro que os autistas eles têm essa dificuldade de se relacionar, de ter empatia com o outro, e ele também não consegue identificar quando você demonstra as emoções. Ou seja, se você está triste, se você está chorando, se você está sendo irônico, sarcástico. Então, em tese e em prática também, os autistas eles não conseguem identificar esse tipo de emoção. Então, eles acabam parecendo que são pessoas frias e pessoas que não conseguem entender o seu sentimento. Mas a solução para isso, terapia. Vamos lá. No nosso
restante do artigo, do vídeo, a gente vai falar mais sobre isso. Bom, falando do histórico autista, a primeira vez que o termo autismo foi apresentado ao mundo foi em 1911, pelo psiquiatra Eugen Bleuler. Esse termo estava conectado originalmente a um transtorno básico de esquizofrenia, que significa mais especificamente um relacionamento estreito com as pessoas e com o mundo exterior. Esse estreitamento era tão extremo que parecia excluir tudo, exceto a própria pessoa, e poderia ser descrito como o afastamento da individualidade da vida social. Como eu disse há alguns segundos atrás, os autistas eles têm essa dificuldade de interagir socialmente. Então, era difícil entender e classificar isso como autismo, pois naquela época não se conhecia e não se ouvia falar. Se vocês quiserem estar mais a fundo sobre esse assunto, vão lá no canal, lá no primeiro vídeo, onde as nossas colegas Keilane e Josiele, elas falam mais sobre isso e explicam mais sobre essa questão da aparição do autismo, de como ele surgiu e como ele foi apresentado ao mundo. Tá. Mais tarde, Kenner, em 1943, e Asperger, em 1944, publicaram estudos que possuíam descrições de casos do autismo, o que possibilitou maiores informações sobre o transtorno. Em seus estudos, Kenner descreveu as seguintes características observadas. Se você tem algum parente, vizinho ou filho e quer saber se o seu filho pode ou não ter autismo, se você suspeita, fique atento às seguintes características que nós iremos citar de acordo com Kenner. A inabilidade em desenvolver relacionamentos com pessoas, o atraso na aquisição da linguagem, ou seja, a demora de começar a falar as primeiras palavras e formar as primeiras frases. O uso não comunicativo da linguagem após o seu desenvolvimento. Tendência à repetição da fala do outro, que é colalia. O uso reverso dos pronomes. Quando a gente não coloca, um exemplo, nós que temos que somos, não é essa palavra, normais. Não, porque todo mundo é normal. Pronto. O uso reverso de pronomes. Nós, normalmente, costumamos a usar o pronome pessoal como o primeiro. Eu vou até a rua, eu vou sair. Geralmente, o autista, ele costuma usar o seu nome, colocando na terceira pessoa. Um exemplo. Emerson gosta de bala. Emerson quer sair. Emerson vai à rua. Então, é mais ou menos isso que você também pode observar. Brincadeiras repetitivas e estereotipadas. A criança sempre vai gostar de brincar da mesma brincadeira e com os mesmos brinquedos. A insistência obsessiva na manutenção da mesmice, ou seja, essas rotinas rígidas e um padrão restrito de interesses particulares. Eles só vão gostar das mesmas coisas. A falta de imaginação, a boa memória mecânica, que o autista também, ele consegue absorver muita coisa e guardar muita coisa se ele for bem acompanhado. Lembra disso, bem acompanhado. E a aparência física normal. Na maioria dos casos, os autistas eles não têm nada fisicamente que mostre ou que caracterize eles como autista. Tais características não haviam sido consideradas até então em sua surpreendente singularidade. Após as observações de Kenner, em 1943, ele relatou que as descrições careciam de mais estudos e investigações. É por esse um dos motivos dos quais nós estamos aqui. E foi em 1956 que o próprio Kenner e Eisberg elegeram dois sintomas como os principais: o isolamento extremo e a insistência obsessiva na manutenção da mesmice, em associação ao surgimento do problema nos primeiros 2 anos de vida. Então fiquem atentos. Cabe ressaltar que o sintoma de isolamento na esquizofrenia, vocês lembram que no início o autismo era relacionado à esquizofrenia? Então, aqui existe a diferença. Essa questão do isolamento na esquizofrenia é diferente do autismo, porque enquanto na esquizofrenia o isolamento é uma tendência por um retraimento, ou seja, a pessoa ela perde esse desejo de se
comunicar, de ter uma vida social, no autismo se observa que é uma inacapacidade, ou seja, os autistas não conseguem desenvolver a capacidade de se relacionar socialmente com as demais pessoas. Conceito de autismo. Considerando um transtorno do desenvolvimento, o autismo atualmente pode estar associado a várias síndromes, manifesta-se de diferentes formas e por isso é chamado de espectro autista. Pode variar de um nível mais leve a um comprometimento a um mais alto. O autismo infantil é caracterizado por anomalias qualitativas que envolvem dificuldades nas habilidades sociais e comunicativas. Apresenta um atraso global do desenvolvimento, além de comportamentos repetitivos e interesses limitados e estereotipados. Compromete principalmente a linguagem e o comportamento e a sociabilidade e não apresenta necessariamente um retardo mental. Estudos indicam que o transtorno ocorre em garotos 3 ou 4 vezes mais frequentes que em meninas. Segundo Rota e o outro colega, que fizeram um artigo em 2004, as dificuldades na comunicação podem ocorrer tanto na habilidade verbal quanto na não verbal em vários graus. Segundo os autores, algumas crianças não desenvolvem habilidades de comunicação. Outras têm uma linguagem imatura, caracterizada por jargão, ecolalia, reversão de pronomes, prosódia anormal, ou seja, eles conseguem acentuar e pontuar as palavras de uma maneira anormal e entonação monótona, e entre outros. Os que têm capacidade expressiva adequada podem ter inabilidade em iniciar ou manter uma conversação apropriada. Os déficits de linguagem e de comunicação persistem na vida adulta e uma proporção significativa de autistas permanecem não verbais, infelizmente. Aqueles que adquirem habilidades verbais podem demonstrar déficits persistentes em estabelecer uma conversação, tais como a falta de reciprocidade, dificuldade de compreender as sutilezas de linguagem, piadas ou sarcasmo, bem como problemas para interpretar a linguagem corporal e expressões faciais. Como eu já disse outrora, eles têm muita dificuldade em ter empatia, em perceber. Então, se você tem um amigo, um colega que você sabe que é autista, ou seu filho, uma criança, e você percebe que ele algumas vezes trata friamente, ou não se importa com coisas que você acha que ele deveria se importar, entenda, autistas, eles não conseguem ter empatia, ok? Pode passar. Ainda segundo os autores citados acima, em relação aos padrões estereotipados e repetitivos de comportamento, autistas apresentam características que incluem a resistência a mudanças, a insistência em determinadas rotinas, apego excessivo a objetos e fascínio com movimentação de peças, tais como rodas ou hélices. Embora as crianças autistas pareçam brincar, na verdade, elas estão interessadas em alinhar os brinquedos. Isso também é uma característica que você pode observar no seu filho. Se ele gosta sempre daquele brinquedo e ele sempre brinca da mesma forma, alinhando os brinquedos. Ok, vamos lá. Isso é algo que você também pode observar no seu filho. Se ele sempre brinca da mesma brincadeira, da mesma forma, sempre arrumando, tentando organizar os objetos de uma maneira sempre específica, isso pode ser uma das características que identificam o autismo, mas pode ser, não estou afirmando, ok? Tá. Vamos lá. Em relação a estereotipias verbais e motoras, é característico de autistas movimentos como se balançar, bater palmas repetitivamente, andar em círculos ou repetir determinadas palavras, frases ou canções. Autistas, não só essas características, mas eles também andam na ponta dos pés, eles costumam balançar as mãozinhas, são como se fossem toques, que a gente geralmente desenvolve também no decorrer do nosso dia, da ansiedade, enfim. Mas as crianças autistas, isso é uma característica motora. No adulto autista, dizem que há uma melhora na adaptação a mudanças, mas os interesses restritos persistem. E aqueles com habilidades cognitivas adequadas tendem a concentrar seus interesses
em tópicos limitados, tais como horários de trem, aviões, mapas ou fatos históricos, etc., os quais dominam as suas vidas. O cérebro autista. Bom, nesse tema, a gente vai falar superficialmente sobre algumas áreas da nossa mente, tá? Porque nós ainda não somos biólogos, mas quem sabe um dia. Então nós vamos falar superficialmente o que nós podemos entender disso, nós vamos compartilhar com vocês, certo? Tá. O cérebro autista. Moraes, 2014, descreve as principais alterações no cérebro autista da seguinte forma. Hipocampo. O hipocampo é uma estrutura alinhada à formação da memória. É uma área de armazenamento e formação de memórias de longo prazo. Ou seja, nós temos dois hipocampos, o direito e o esquerdo. Ambos são capazes de pegar memórias de curto prazo e transformá-las em memórias de longo prazo. Ok? Tá. Exerce também importante papel na navegação espacial. A navegação espacial não tem nada a ver com extraterrestres ou qualquer coisa do tipo. A navegação espacial é uma partezinha do hipocampo, é uma das funções do hipocampo, ao qual ele tem um GPS do nosso corpo, um GPS motor, das funções, dos músculos, enfim. E acredito que através dos neurotransmissores, eles conseguem enviar essas mensagens para o restante do corpo. Ok. Crianças com autismo, com ou sem retardo mental, apresentam um maior volume do hipocampo direito dos que não são autistas, tá? O corpo mamilar. O corpo mamilar está relacionado ao hipotálamo. São responsáveis por regular os reflexos alimentares. Lesões nessa região têm sido correlacionadas com a perda da capacidade de navegação especial em várias espécies. Sugere-se que, em autistas, a hipoativação, ou seja, o quase não funcionamento dessa área, dessa região, seja relacionada ao prejuízo da capacidade de aprendizagem espacial, a aprendizagem do corpo, dos movimentos motores. Córtex entorrinal. Está ligado às numerosas fibras da região cortical que se conectam com o restante do córtex cerebral e áreas associativas. Por conta disso, está ligado ao processamento de informações advinda do aspecto sensorial e motores. Esta área está associada também à memória de 90 a 180 minutos, que sucedem cada experiência. Alterações no volume e desenvolvimento dessa região têm sido associadas ao autismo e também à incidência de patologias de Alzheimer e Parkinson. Pode passar. A amígdala é uma estrutura complexa adjacente ao hipocampo. No processamento de emoções do medo, a amígdala coordena respostas fisiológicas com base nas informações cognitivas. Isso porque é ela que liga as áreas do córtex com o sistema hipotalâmico e os sistemas do tronco encefálico que coordenam respostas metabólicas. A amígdala, em crianças com autismo, é inicialmente maior. Entretanto, ela não continua a crescer com o desenvolvimento de idade, como é com os não autistas. Foi encontrado também correlação entre o volume da amígdala e a gravidade do quadro clínico. O subículo é a menor parte da formação hipocampal e localiza-se entre o córtex entorrinal e o hipocampo. Esta região está associada com a epilepsia e também memória de trabalho e dependência química. A região do subículo é o desenvolvimento e seu desenvolvimento tem sido apontados como em correlação com as variáveis epigenéticas, como os maus tratos na infância. Como essa região atua na regulação do sistema de dopamina, anomalias na sua formação têm sido associadas ao autismo e outras condições como a esquizofrenia, psicose, estresse, propensão e vícios em substâncias psicoativas. O giro de símbolo é o aglomerado de fibras em formato de C
e que fazem uma ligação comunicativa entre o sintomas límbico e o córtex. Nesse sentido, esta área está ligada ao ativamento de memórias e à aprendizagem. A hipoativação dessa região foi encontrada em estudos com autistas, ou seja, a pouca atividade dessa região foi encontrada em estudos com autistas, no qual os mesmos eram submetidos à necessidade de realizar julgamento social sobre os outros. Anomalias dessa região têm sido associadas a outras patologias que afetam a conduta emocional e a interação social, como a esquizofrenia de início precoce, a agnésia do corpo caloso e a demência frontotemporal. As células de Purkinje e o córtex pré-frontal. As células de Purkinje são neurônios altamente especializados presentes apenas no cerebelo e que têm a função de receber impulsos sensitivos às articulações, tendões, músculos e olhos. Nesse sentido, essas células desempenham funções ligadas à estabilização dos reflexos e dos movimentos. Para melhor compreensão, as células de Purkinje têm grande relevância, por serem as células que mais recebem sinapses do sistema nervoso central, podendo receber até 200 mil contatos sinápticos. Uma ampla variedade de métodos quantitativos e qualitativos apontam uma menor concentração de células de Purkinje. O córtex pré-frontal é uma importante área para diversas funções. É uma parte crítica do sistema executivo que se refere à capacidade de planejar, raciocinar e julgar. Está envolvido também no desenvolvimento da personalidade, das emoções e na capacidade de exercer avaliação e controle adequado dos comportamentos sociais. Os padrões da manutenção do córtex pré-frontal em crianças autistas é mais lento, o que é consistente com o desempenho cognitivo dos mesmos. As possíveis causas. Bom, muitos cientistas estão engajados nos estudos relacionados às causas do autismo. Ainda tem-se muitas indagações, mas grande parte dos estudiosos defende uma etiologia multifatorial. Segundo Vilela, Diogo e Cerqueira, 2019, o comportamento autista tem sido relatado nas patologias clínicas do lobo temporal. As disfunções das regiões temporais podem explicar grande parte dos sintomas clínicos, o déficit perceptivo, emocional e cognitivo, observados no autismo. Além disso, as regiões associativas temporais, estão estreitamente conectadas aos sistemas sensoriais associativos frontais, parietais e límbico. O lobo temporal é também fundamental para o processamento dos estímulos, dando origem às experiências vivenciadas em nosso mundo. Sabe-se que o comportamento autista tem associação a diversas funções. Os estudos realizados em genética sobre o autismo ainda carecem de muitas informações para satisfazer a curiosidade dos interessados no assunto, mesmo sabendo que há vários cromossomos ligados à síndrome, ainda não se tem nada conclusivo. A gente vai deixar disponível o artigo para vocês e tem uma citação direta de alguns outros dos mesmos autores, onde eles falam mais sobre essa questão dos cromossomos, como eles são ligados, o que está relacionado a cada síndrome e a cada característica dessa síndrome autista. Tá. Falando agora do diagnóstico, segundo o DSM-4, 1994, para se diagnosticar o autismo, é necessário identificar pelo menos 6 critérios comportamentais. Aqui no slide nós temos o ponto 1, 2 e 3. Então diz que 2 tem que ser encontrado no 1 e pelo menos 1 tem que ser encontrado nos pontos 2 e 3. As características apresentam os critérios diagnósticos para o distúrbio autista, segundo o DSM-4, da seguinte forma: os déficits qualitativos na interação social, manifestados por dificuldades marcadas no uso da comunicação não verbal, falhas no desenvolvimento das relações interpessoais apropriadas no nível de desenvolvimento. O déficit 2, déficits qualitativos de comunicação manifestadas por falta de atraso ou desenvolvimento de linguagem não compensada por outros meios,
apontar... Ixi, gente, o que é aquilo que eu não estou enxergando? Mímica. É isso? Fique tranquila, dá pra editar. Tu tá me olhando tipo, meu Deus, me interrompeu. Não, dá pra... Dessa pra enxergar pra eu ler, porque eu sou muito cego, gente. Eu sou muito cego. Usar mímica. Tá, se falando dos déficits qualitativos da comunicação, manifestados por a falta ou atraso do desenvolvimento da linguagem, não compensada por outros meios, apontar como usar química. Deve-se marcado na habilidade de iniciar ou manter conversação em indivíduos com linguagem adequada. O terceiro são padrões de comportamentos, atividades e interesses restritos e estereotipados, que a preocupação excessiva em termos de intensidade ou de foco com interesses restritos e estereotipados, aderência inflexível às rotinas ou rituais e maneirismos motores repetitivos e estereotipados. Tá. É importante salientar que os quadros autísticos podem incluir outros tipos de distúrbios invasivos do desenvolvimento. Isso é feito a partir de um diagnóstico diferencial. Segundo Assumpção Júnior e Pimentel, os outros distúrbios associados consistem na síndrome de Asperger, síndrome de Rett, nos transtornos desintegrativos e nos quadros não específicos. Isso também vocês vão encontrar mais aprofundadamente lá no artigo que estará na descrição do vídeo. O tratamento é importante que o planejamento do tratamento seja estruturado de acordo com as etapas da vida do paciente. Bosa 2016 acredita que o tratamento com crianças pequenas deve priorizar a terapia da fala, o estímulo na interação social e a linguagem e a educação espacial. Com os adolescentes autistas, os alvos seriam os grupos de habilidades sociais, terapia ocupacional e sexualidade. Já com os adultos autistas, o foco deveria ser as questões de opção de moradia e tutela. Segundo Bosa 2000, tem-se chamado a atenção para a variedade de serviços disponíveis, desde aqueles com abordagens individuais realizadas por profissionais intensamente treinados em que área específica, até daqueles compostos por clínicas multidisciplinares. Enfatizou que se a eficácia do tratamento depende da experiência e do conhecimento dos profissionais sobre o autismo e principalmente de sua habilidade de trabalhar em equipe com a família, esses autores também salientam 4 alvos básicos de qualquer tratamento, sendo o primeiro, estimular o desenvolvimento social e comunicativo, o segundo, aprimorar o aprendizado e a capacidade de solucionar problemas, o terceiro, diminuir o comportamento que interfere com o aprendizado e com acesso às oportunidades de experiências no cotidiano, e 4, ajudar a família a lidar com o autismo. É muito importante que durante o tratamento a família esteja perto, não só perto de maneira física, mas ajudando, dando sequências, fazendo sequências didáticas em casa com seus filhos, além do que é feito com o psiquiatra, com o neuro, enfim, com os especialistas que estão acompanhando o autista ao qual a pessoa é responsável. Bom, gente, agora dando continuidade ao assunto sobre tratamentos, vamos falar de 3 tipos de tratamentos, que são tratamentos não medicamentosos, tratamento medicamentosos e tratamento de biomédico. Começando pelo tratamento não medicamentoso. Segundo Salim Junqueira, 2010, a ludoterapia é uma boa técnica para pacientes autistas, definido de acordo com o que propõe. É um recurso considerado auxiliar às fisioterapias, principalmente crianças autistas que têm dificuldade em desenvolver a comunicação verbal. É considerado um instrumento poderoso para melhor conhecimento dessa criança. E, pois, por meio do brincar, o autista expressa todo o seu conhecimento sobre o mundo. Porque, geralmente, por não ter a repreensão que nós temos quando crianças, ele expressa todos os seus sentimentos ao manusear um objeto ou brinquedo. A integração sensorial é um tratamento que se baseia no desenvolvimento da capacidade de organizar sensações, fornecendo basicamente estimulações táteis,
proprioceptivas e vestibular, por meio de contextos de brincadeiras que vão se tornando gradativamente mais complexas para promover respostas cada vez mais maduras e organizadas. O PECS. PECS, que é Picture Message Communication System, que traduzindo significa Sistema de Comunicação por Meio de Troca, é um sistema baseado em figuras e fotos que refletem as necessidades e ou os interesses das crianças, facilitando tanto a comunicação quanto a compreensão, no momento em que se estabelece a associação entre atividade e símbolo, sendo utilizado nas crianças com déficits de habilidades de comunicação. É basicamente como uma dinâmica, são colocadas várias figuras e a criança escolhe uma figura na qual ela quer o objeto, como por exemplo um copo com água. A criança pega a figura de um copo com água, entrega ao adulto e o adulto automaticamente vai entregar o copo com água para a criança. O TEST é uma sigla em inglês, traduzindo para português ficaria Tratamento e Educação de Crianças com Deficiência Autista e Relacionadas. É um programa educacional no qual combina diferentes materiais visuais para aperfeiçoar a linguagem, o aprendizado e reduzir comportamentos inapropriados. Segundo Brada Kenyon e Miguel, 2002, é um tratamento específico, pois cada tarefa é ensinada em pequenas etapas. Este método é baseado em princípios científicos do comportamento para construir repertórios socialmente relevantes, assim reduzindo as atividades consideradas problemáticas, por meio de ensino de habilidades de acordo com os objetivos traçados pelo profissional juntamente com a família, tendo como base as habilidades iniciais da criança após uma avaliação. Bom, tratamentos medicamentosos. Bom, o objetivo do tratamento medicamentoso é reduzir os sintomas alvos, principalmente a agitação, a agressividade e a irritabilidade, que são sintomas que geralmente impedem que o paciente seja encaminhado para programas de estimulação e educacionais. Geralmente, os mesmos medicamentos que são usados para o autismo também são usados para a síndrome de Asperger. Mesmo com o tratamento medicamentoso, não se pode excluir a necessidade de uma abordagem pedagógica no tratamento do autismo. O tratamento biomédico. Bom, o principal objetivo do tratamento biomédico é eliminar toxinas ambientais e reparar os danos que têm sido feitos. O objetivo por trás de mudanças na dieta é remover produtos químicos, toxinas e potenciais neurotransmissores que são liberados quando o alimento é quebrado. Essas substâncias podem ser tóxicas para o cérebro autista e causar problemas de comportamento em crianças que são sensíveis. Sobre esse seminário bem interessante, né? Ficou bem claro para a gente que o autismo, as características da pessoa autista estão muito vinculadas a como o cérebro dessa pessoa autista é organizado, né? Você mencionou as células de Purkinje, né? Alterações no hipocampo, né? E várias estruturas cerebrais que, de uma certa maneira, justificam os comportamentos, as formas diferentes de pensar e de agir da pessoa autista. Né? Então é importante que isso fique muito claro, que a pessoa autista ela não age da forma como ela age simplesmente porque ela quer, mas porque ela precisa e o cérebro dela é programado para isso, né, gente? Sim. Tá, na discussão, o que fez um levantamento sobre essa visão da psicanálise, né, amiga? Você quer falar um pouco? Só um pouco discordando sobre essa questão que a psicanálise fala, que o autista ele tem um renunciamento de ego em relação ao mundo externo e ele se volta mais com o amor para ele mesmo. A gente discorda um pouco pelas questões que tem dos movimentos dele em relação aos autoflagelamentos que eles causam, não por querer, assim como o professor falou, que não é uma questão que ele quer, ele não age porque ele quer. São partes cerebrais que são afetadas pela questão do transtorno, da síndrome, e isso vem causando essa disparidade de opinião. A minha opinião em relação à psicanálise, que não é tanto essa volta, essa exclusão do mundo interno, do ego, do mundo externo para ele. E sim essa causa mais mesmo cerebral. Apesar de em diversos momentos eu inclusive fazer análise, né, como uma psicanalista, né, e em vários momentos eu considerar como algo legal para minha vida
mas eu acredito que nosso grupo está passeando muito na questão das causas epigenéticas que podem provocar autismo, né? Apesar de não haver um consenso na literatura sobre isso, mas nós acreditamos até agora fortemente que a genética está muito envolvida, né? E que há fatores externos que possam estar influenciando essa predisposição genética, né? Então, com relação a isso, a psicanálise dizendo que o autismo acontece por um reiniciamento do ego, a gente acha que não está muito compatível. E a gente sempre acreditou que essa questão era como a gente lia e estudava, que autismo é mais comportamental. E agora a gente estudando mais a fundo, não é só comportamental, né? Vem a questão biológica, mas não é só a questão psíquica. Vem a questão biológica interferindo, né? E influenciando. Essa semana está ocorrendo em Salvador o Congresso de TEA, né, na cidade de Salvador, no estado da Bahia. E temos palestrante autista, né, e eu achei muito interessante uma fala dele, que ele disse que ele se preocupa com essa coisa de dizer sobre cura do autismo, né, que ele afirma que não existe cura do autismo, mas se chegar a existir algum dia, que ele se preocupa com isso, porque se ele pudesse escolher em ser autista ou não, que ele escolheria ser autista. E que se ele pudesse modificar, ele modificaria algumas características que o incomodam, por exemplo, o jeito de falar dele, mas que o jeito de ser dele autista, que ele gosta. E eu achei isso muito fantástico, né? Porque o autismo é muito discutido, tanto na literatura, quanto na televisão, né? Na sociedade, sempre como algo ruim. Mas as pessoas não veem as coisas boas, né? As peculiaridades, as qualidades, né? A forma de ver o mundo de uma maneira mais detalhista, de uma maneira mais focada, né? E coisas boas também que estão envolvidas no autismo, né? E a gente precisa aceitar essa questão do jeito de ser para que a gente possa reconhecer as especificidades dessas pessoas e possa estar contribuindo da forma como a gente puder. Obrigada pela presença de vocês, obrigada por estarem aqui no canal, tá? Continue aí com a gente, beijo enorme, até mais.